Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Eu vou falar aqui sobre residência em nutrição. Eu já gravei um vídeo anteriormente me apresentando e vim falar aqui um pouquinho mais sobre então a residência em nutrição. Para quem não me conhece, eu sou Natália Franco, sou atualmente especialista em cardiologia, fiz residência em cardiopneumologia lá pela USP, e atualmente eu sou mestranda também. E aí eu vim aqui, vou gravar de uma forma mais dinâmica algumas perguntas que as pessoas sempre me deixam lá no Instagram. E aí eu anotei aqui para eu não esquecer, para eu falar um pouquinho para me ajudar a direcionar aí um pouco sobre a residência, tá? E aí então, o que é a residência em nutrição? A residência em nutrição nada mais é que uma especialização. Então é uma pós-graduação que a gente faz. Só que é uma pós-graduação e uma especialização que a gente vai ter uma prática, então um aprendizado em serviço. E é o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente vai sim ter aulas teóricas, mas a maior parte então da residência a gente vai aprender na prática. Então a gente vai ter aulas de cardiologia, por exemplo, no meu caso, eu tive aulas de cardiologia, tive aulas de terapia nutricional, tive aulas de diversas coisas, mas o maior aprendizado foi na prática. Então é já eu atendendo o paciente que a gente aprende, tá? E esse é, então, o objetivo e o intuito da residência, tá bom? E aí, muita gente aqui também, eu anotei, né, me perguntou, o que eu fiz na graduação, então, para me preparar para a residência? E, primeiro, acima de tudo, que eu sempre dou uma dica veja qual que é o programa de residência que você quer. Porque existem hoje em dia diversos programas de residência em nutrição e cada programa é de um jeito. E aí é essencial você já se preparar desde a faculdade para o programa que você quer. Então, no meu caso, eu vi, né, eu prestei vários processos seletivos e aí eu vi quais eram as atividades que eu precisava fazer. Então, eu fiz iniciação científica, fiz monitoria, publiquei trabalho, fui em cursos, fui em simpósios, em eventos, tá? Uma das poucas coisas que eu não consegui fazer na época foi estágio extracurricular, então eu não tinha tempo para fazer, então ou eu fazia uma iniciação, uma monitoria, ou eu fazia um estágio extracurricular. E naquele momento não ia ser muito viável para mim, então eu acabei não fazendo. Mas é muito importante você ver o que pontua também para a prova, tá? E aí outra coisa na faculdade que me ajudou muito foi já estudar as matérias da faculdade puxando para residência. Então, por exemplo, eu estudei para residência desde o quinto semestre. E aí, no quinto semestre da faculdade, eu estava tendo matérias de dietoterapia, eu estava tendo matérias de dietoterapia adulto e idoso, interal parenteral, que eram as principais, assim, que a gente sabe que cai na prova de residência. E aí, o que eu fazia? Eu via a matéria, então, lá na faculdade, na aula, e eu sempre tive o hábito de pegar livros emprestados na biblioteca. Então, eu pegava livros que os professores sempre deixam nas referências das aulas, que a gente ignora um pouquinho. Então, eu fui atrás desses livros, alugava esses livros, então, pegava, e aí eu estudava já para as provas da faculdade mesmo, já para a matéria, de acordo com os livros. Então, eu fiz muito isso. Então, por exemplo, hoje eu tive sobre, sei lá, dietoterapia em oncologia, então em câncer. Aí eu já pegava o livro e via como que estava falando ali as diretrizes, as orientações, as características de tudo. Então eu estudava pelos livros e eu aproveitava e ia atrás para ver como cai isso nas provas de residência. Então eu pegava, por exemplo, provas anteriores, banco de questões, pegava as provas e aí eu ia fazendo então essas questões em havendo então como que, por exemplo, oncologia, câncer cai na prova. O que pede? Pede recomendação, pede diretriz, pede característica da doença, pede algum alimento em específico. E aí foi assim que eu fui estudando então durante a faculdade, que foi muito importante. E aqui me perguntaram também como que eu fazia depois para estudar, então já focado para as provas de residência, tá? Então, igual eu falei, no quinto semestre eu comecei a estudar, então eu tive um tempo, né, para estudar de quinto, sexto, sétimo e oitavo semestre. Então, a minha faculdade são de 4 anos. E aí, quando foi no último ano, então no sétimo e no oitavo, eu tentei o máximo focar
os meus estudos direcionados para as provas. Então, o que eu fazia? Eu refiz todas as provas que eu encontrei de residência, mesmo que não fosse o curso ou a área que eu ia fazer, mesmo que não fosse o hospital, mesmo que não fosse o edital que eu ia prestar, mas eu fazia as provas porque vocês que vão começar a estudar para residência e pretendem, vocês vão perceber que não tem tanta prova assim disponível. Então, eu pegava todas as provas para eu aprimorar, então fazer um monte de questões, porque isso é essencial. Quando a gente pega, por exemplo, questão só de diabetes, só de oncologia, só de obesidade, de um jeito diferente quando a gente pega, por exemplo, 60 questões, 50 questões de vários assuntos misturados da nutrição para poder estudar. Então, era mais ou menos dessa forma que eu fazia. Então, eu refiz todas as provas que eu encontrei. Em cima disso, eu fazia cadernos de erros, por exemplo. E aí, o que é esse caderno de erro? Eu tentava pegar, por exemplo, eu fiz 10 questões de diabetes, 10 de câncer, 10 de obesidade. E aí, em cima disso, eu via quantos eu acertei e quantos eu errei de cada tema. E aí, eu me apegava ao que eu errei, porque é caderno de erro o nome. E aí, eu via, se eu estudei aquela matéria, por que eu errei? Não posso, a Natália aqui não pode errar. Então, eu ia atrás para eu ver o que eu errei, o que eu me confundi. Mas eu fiquei na dúvida entre a B e a D. Legal, mas na prova eu não vou poder ficar na dúvida. Então, eu ia atrás de estudar de novo o que eu errei. E aí, isso foi a chave, porque para mim não adianta você ficar estudando e não faz questão. Por quê? Como que você sabe o que cai na prova? Então, para mim sempre foi essencial fazer questões e as questões me direcionam as minhas revisões e meus próximos estudos. E aí me perguntaram também como escolher o programa de residência, tá? Primeiro, eu acho que você tem que saber qual que é a área que você tem interesse, qual é a área que você se vê atuando, o que você planeja no seu futuro. Obviamente que a área que você vai escolher para residência não quer dizer que você só vai poder trabalhar com aquilo, tá? Então, por exemplo, eu fiz residência em cardiopneumologia. Mas, por exemplo, ano passado e até esse ano que eu estava trabalhando, eu não via só paciente onde eu trabalhava, não via só paciente de carro de pneu. Eu via paciente de tudo, cuidado paliativo, reabilitação, AVC, idoso, jovem, gestante, eu via de tudo, tá? Então, a dica, que eu posso dar aqui para como escolher o programa. Se veja gostando da área, tá? Mesmo que você não vá trabalhar com aquilo o resto da vida. São, mesmo assim, 2 anos de residência, 5.760 horas, 12 horas todos os dias, 60 horas semanais. Então, você precisa, no mínimo, aturar, gostar da área que você está indo. Então, o que eu fiz? Eu não sabia a área que eu queria. Eu gosto de tudo da nutrição. Isso foi um desafio. Mas o que eu fiz? Eu fiz 7 processos seletivos. Não recomendo fazer essa quantidade de processos, mas eu fiz. E aí, dos 7 processos seletivos, a maioria foi um para cada lugar. Só que, de uma forma geral, o programa que eu mais coloquei como as escolhas foi cardiologia. Então, eu tentei oncologia, eu tentei só cardiologia em 2 lugares e cardiopneumo, onde eu fiz lá na USP. Eu coloquei urgência e emergência também e coloquei também paciente crítico. Então, o que eu fiz? Todas essas áreas eram áreas que eu me via atuando, tá? Então, pode parecer que uma área não tem nada a ver com a outra, mas tem porque é a área hospitalar e eu gosto de todas as áreas, as concentrações de hospital. E aí, o que eu fiz, na verdade, para escolher e tomar uma decisão quando eu fui aprovada em 5? Eu fui atrás para ver como era a estrutura do programa. Então, eu fui ver como eram as aulas, quem iam ser meus preceptores, como é a estrutura, como eram os plantões, como era a estrutura do hospital, o que tinham para me oferecer, tá? Eu acho que isso é essencial para você não se decepcionar com a sua escolha. Por quê? Existem muitos programas de residência e programas diferentes.
Então, eu vou dar um exemplo aqui, foi o que veio primeiro aqui na minha cabeça. Oncologia. Vamos supor que você quer fazer residência em oncologia. Existem vários programas que ofertam a residência em oncologia. Porém, tem programa que tem ênfase ambulatorial, então você vai atender paciente de consultório. Tem outros que eles vão ter uma ênfase em hospital. Tem outros que você só vai atender adulto, por exemplo. E tem outros que você vai atender de tudo, criança, adulto, idoso, gestante, tudo, tá? Então, como que eu sei disso? Indo atrás para você saber como é o programa. Então, eu olhava o edital. Se o edital não fala, e geralmente não falam muito, eu ia atrás dos ex-residentes. Então, aqui fica a dica para vocês, tá? Vai atrás do ex-residente, não tenha vergonha, não tenha dúvida, porque isso é muito comum você ir atrás de residente para perguntar, tá? Então, eu ia atrás e falava: oi, tudo bem? Eu estou prestando o processo seletivo para X programa, eu vi que você faz. Como que é o programa aí? Me conta um pouquinho do dia a dia, me conta como são as áreas que você vai passar. E isso me ajudou muito, tá? Porque eu tinha uma outra opção de residência, eu passei nessa opção de residência que eu queria, mas eu acabei não indo para ela, eu fui para outra. Por quê? Eu vi primeiro estrutura do hospital, eu vi sobre ofertas de aula. Então é muito importante você também ficar atento, porque tem muitos programas de residência que tem um déficit, então uma deficiência nas aulas que vão ofertar para os residentes. Isso não deveria acontecer, mas acontece. E aí eu fui atrás porque eu não queria entrar num programa para não ter aula. Então, no meu programa, por mais que a gente tinha alguns probleminhas ali internos, a gente tinha aula sim, a gente ia atrás para a gente ter essas aulas e tudo mais, mas de uma forma geral a gente tinha bastante aula. Se cumpriu a carga horária que pede para se cumprir e eu gostei da proposta do meu programa. Então, o meu programa, a gente passou, né? Eu passei em UTI, enfermaria, em ambulatório, eu fui para outro hospital, eu fui para UBS, eu vi criança, eu vi adulto, eu vi gestante, eu vi de tudo, tá? Paciente clínico, paciente cirúrgico, paciente de transplante, rejeição de transplante, de tudo. E era o que eu queria. Dos motivos, né, que eu mudei a minha escolha, assim, né, no final de programa que eu ia entrar, era porque eu queria um programa que eu aprendesse um pouco de tudo. Na faculdade, no estágio obrigatório, eu fiz estágio em UTI. E eu amei, me apaixonei por UTI. E aí eu pensava, vou fazer residência em UTI. Só que depois, com o tempo, eu fui amadurecendo e eu comecei a pensar, pô, mas se eu só tiver experiência em UTI e eu tiver uma possibilidade de atuar em uma outra área, será que eu vou conseguir? E aí foi o que fez eu mudar um pouco de ideia e ir para o meu programa. Porque a gente tinha de tudo. UTI, igual eu falei, enfermaria, ambulatório, BS. Então, a gente consegue aprender diversos níveis de atenção e diversas formas de atendimento. E isso foi o que fez eu realmente escolher o meu programa e eu fiquei muito feliz com essa escolha. Então, vou finalizando aqui o vídeo. Deixa aqui seu curtir, se inscreve no meu canal, deixa sugestões de vídeo, tá? Se você tem, que em breve eu vou estar gravando outros vídeos por aqui. Tchau, tchau!